Quando a gente fala sobre responsividade, basicamente o que a gente quer é deixar o design do nosso aplicativo adequado a todo o tamanho de tela que o nosso usuário pode estar utilizando para acessar o nosso site, sistema ou aplicativo. Esteja ele utilizando um celular, um tablet, um computador ou até acessando através de uma televisão, por exemplo. Quando a gente está desenvolvendo com responsividade em mente, a gente está o tempo todo buscando fazer com que os nossos elementos fiquem bem posicionados, tanto quando eles estão um em cima do outro, tanto quando eles estão um do lado do outro. Um do lado do outro quando a gente está utilizando telas maiores, como notebooks e desktops, e um em cima do outro quando a gente está utilizando telas menores, como celulares e tablets, por exemplo. E para atingir esse comportamento, a gente basicamente tem dois métodos que a gente pode estar utilizando. A gente tem um método no qual a gente consegue duplicar os elementos, ou seja, quando a gente está utilizando telas maiores, a gente vai aparecer com os elementos que a gente quer que apareça nas telas maiores e a gente vai sumir com os elementos das telas menores. E quando a gente está utilizando as telas menores, a gente vai sumir com os elementos das telas maiores e aparecer os elementos das telas menores. E o nosso segundo método que a gente possui é o elemento de ajustar os nossos elementos. Nesse de ajuste de elementos, a gente tem um único grupo de elementos no qual ele vai se comportar ajustando se uma tela for maior e ele vai encolhendo até ele ficar empilhado um em cima do outro para celulares e tablets menores. Nesse vídeo, a gente vai estar aprendendo todas as ferramentas que o Bubble nos proporciona para que a gente consiga fazer com que os nossos designs fiquem responsivos aí, independente da tela que a gente esteja utilizando. Então a gente vai estar aprendendo todas as ferramentas para utilizar o nosso método 1, para duplicar os nossos elementos. Muitas vezes a gente precisa disso para utilizar alguns elementos do nosso celular e também para fazer o nosso método 2 e fazer com que os nossos elementos fiquem ajustáveis independente da tela ou dispositivo que a gente está utilizando. Para os que estão chegando por aqui agora, meu nome é Neto Camarano. Aqui no canal do No Code Startup a gente traz conteúdos toda semana sobre esse universo no code. Aqui a gente ajuda a selecionar a melhor ferramenta do seu projeto, a gente tem tutoriais te ensinando a utilizar essa ferramenta do zero, passo a passo, e também a gente aborda temas de como você consegue utilizar essa sua nova habilidade para criar negócios e fazer dinheiro na internet. Se isso te interessa, eu faço aquele convite clássico, não deixe de clicar no sininho e se inscrever no canal, assim você não perde nenhum dos conteúdos que a gente está trazendo aqui semana a semana. Recadinhos iniciais, esse nosso tutorial de responsividade foi dividido em duas partes. Esse vídeo é a primeira parte delas, no qual a gente vai ter um viés um pouco mais teórico e a gente vai estar olhando todas as configurações que a gente consegue fazer dentro do Bubble para criar os designs responsivos que a gente quer. A gente vai estar olhando layout, margens, paddings e condicionais. E na nossa parte 2, a gente vai desenvolver um dashboard responsivo completo do zero. Esse dashboard vai ter uma aba lateral, no qual a gente vai utilizar os menus para a gente estar navegando. A gente vai utilizar também a nossa URL, aprender a usar a URL para fazer essa navegação. E a gente vai deixar ele completamente responsivo, encolhendo nossa barra lateral, até ele virar um dashboard para celular com um menu para celular. Então, assistam esse vídeo aqui por completo. Ele vai dar a base para que a gente consiga acompanhar esse segundo vídeo. E eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês consigam assistir o segundo vídeo depois de terminado esse aqui. Então, pessoal, já aqui dentro do nosso editor do Bubble, hoje a gente vai discutir bastante sobre as configurações de layout dos nossos containers. Então, a gente tem os layouts fixos, layouts de align to parent, de linha e de coluna. A gente vai discutir bastante também sobre os tamanhos dos nossos containers, então larguras mínimas, larguras máximas, alturas mínimas e alturas máximas. A gente vai falar também sobre margens, paddings e a gente também vai falar sobre condicionais. Tudo isso é extremamente importante que a gente domine para que a gente consiga fazer todo tipo de layout que a gente queira dentro dos nossos aplicativos Bubble para que eles funcionam muito bem em celular, tablet, computadores, independente do tamanho da tela do dispositivo que o nosso usuário vai estar utilizando. Um ponto que é importante a gente salientar quando a gente está construindo aqui nossos layouts responsivos é a gente entender que a gente sempre vai estar trabalhando com containers pais e containers filhos. Então aqui, por exemplo, a gente tem nossa página. Nossa página sempre vai ser o nosso maior container pair que a gente vai ter. E aqui dentro a gente tem o nosso grupo A, que é um container filho da nossa página. E, por exemplo, se a gente pegasse aqui um novo grupo e adicionasse dentro do nosso grupo A, agora a gente teria nossa página como maior container, a gente tem o grupo A como filho da nossa página e a gente tem o grupo B como filho do nosso grupo A. Se a gente olhar aqui na nossa árvore de elementos, a gente pode ver isso facilmente, né? Nossa página, o nosso grupo A e o nosso grupo B. Isso é extremamente importante para a gente conseguir construir os nossos layouts responsivos, porque o grupo pai muitas vezes vai mandar na forma como a gente consegue construir a responsividade dos nossos grupos filhos. Então, feito nossos comentários iniciais, a primeira configuração que a gente quer estudar aqui é o layout dos nossos containers. Então, eu vou estar deletando aqui esses grupos para a gente começar de uma página em branco, começar do zero. Deletando eles, a gente só tem a nossa página aqui. Quando a gente cria um aplicativo, é isso que a gente vai receber do Bubble, né? Uma página em branco. E aí, clicando aqui na nossa página,
a gente tem aqui as configurações de layout do nosso container. A gente tem configurações fixas, de align to parent, linha e de coluna. A primeira configuração que a gente vai estar analisando é a configuração de layout fixo. O layout fixo é um layout que, por natureza, ele não é responsivo. Assim como o próprio nome dele diz, ele é fixo, ou seja, ele sempre se comporta a um tamanho pré-determinado. No caso aqui, a gente tem um tamanho de, vou colocar 960 aqui, e assim a nossa página que ela nunca vai crescer ou reduzir além desses 960 pixels que a gente estipulou. Para deixar isso um pouquinho mais visual, eu vim aqui em aparência e vou colocar uma cor de fundo aqui na nossa página, uma cor cinza. E aí vou dar um preview para a gente ver isso no nosso front-end. Aqui no nosso front-end, a gente vê que exatamente, né, nossa página ela não passa aqui, deu aqui os 960, ela não passa, então a gente consegue ver bem claramente ali qual que é o limite, né, da nossa página. Ela não vai crescer além disso e nem reduzir. E trazendo mais um exemplo disso, né, a gente tem aqui o aplicativo que a gente construiu no nosso curso gratuito aqui no YouTube. Se você não viu, vou deixar um card aqui em cima, curso bem completinho aí para você dar os primeiros passos, criar suas primeiras lógicas e pegar umas boas práticas bem interessantes aí do Bubble, onde a gente construiu um aplicativo de gestão de livros. Você consegue adicionar seu livro, gerenciar os livros que você está lendo, então bem interessante. E aí nesse aplicativo a gente construiu ele todo com um layout fixo. A gente não estava se preocupando com essa questão de responsividade, até porque a gente queria focar nessa parte das lógicas e tudo mais. Mas se a gente analisar, ele tem aqui um limite aqui do nosso aplicativo. E se eu vier aqui e reduzir, né, ao tamanho da nossa tela, a gente vai ver que todo o aplicativo ele reduz proporcionalmente. E não é isso que a gente espera de responsividade, né? Então se eu tivesse um celular aqui, por exemplo, bem pequeno, já nem estaria conseguindo mais ler o que está escrito aqui. O que eu esperaria para um celular, eu esperaria que provavelmente essa parte lateral ou ela sumisse ou ela viesse aqui para baixo, se organizasse melhor. Aqui a nossa carinha e a imagem de cima fosse crescendo e se ajustando para que no celular a gente conseguisse ver isso muito bem. Voltando aqui para o nosso editor, outra característica relevante da gente estar citando aqui sobre o nosso layout fixo é que se, por exemplo, a gente pegar aqui um elemento aqui da nossa árvore, pegar aqui um botão, por exemplo, a gente vier aqui arrastar e soltar esse botão ele vai ficar exatamente onde a gente posicionou ele. Isso porque a gente está trabalhando com layout fixo e o Bubble ele não vai tentar nos ajudar a criar configurações para que isso fique responsivo. Então a gente tem toda uma flexibilidade para arrastar e soltar isso aqui aonde a gente quiser. Isso não dá flexibilidade, mas quando a gente fala de responsividade, não é o que a gente quer, não é o que a gente espera. E é algo que a gente vai ver aqui nos nossos novos tipos de layout, que muda consideravelmente como que a gente trabalha, né, quando a gente já muda aqui para todos os outros 3 tipos de layout. Então a partir de agora, quem assistir esse vídeo, botar em prática de fato o que a gente vai estar ensinando aqui, não vai mais estar utilizando praticamente nunca o layout fixo nos seus aplicativos. Layout fixo a gente usa raramente para ícones pequenos, itens pequenos que não vão atrapalhar, né, no nosso aplicativo, no tamanho do nosso aplicativo e na responsividade dele. Além disso, a gente não usa mais o layout fixo, a gente usa qualquer um dos outros tipos de layout, porque o que a gente quer no final são layouts responsivos e a gente só vai ter isso através dos outros tipos de container. Então agora vamos começar de fato a trabalhar com nossos outros tipos de layout, que aí sim a gente vai começar a ver os efeitos da responsividade em prática. Primeiro tipo de layout aqui para a gente trabalhar, vamos começar com um de coluna e eu vou clicar aqui. No momento que eu clico em coluna, a gente já vê que o nosso botão ele saiu da onde ele estava aqui no centro e já veio aqui para uma posição lá em cima na nossa página. E se a gente pegar, tentar clicar no botão e arrastar ele, ele vai voltar ali para o comecinho da nossa página. Isso porque agora o Bubble vai seguir regras para que ele consiga entender os elementos da nossa página e que ele consiga fazer de fato com que eles fiquem responsivos. E se a gente vier aqui agora e dar um preview na nossa página para ver como é que fica no nosso front-end, agora a gente pode ver que de fato nossa página não está mais limitada só aos 960 pixels de largura e ela já está ocupando todo o espaço aqui disponível na minha tela no meu notebook. E é isso que vai acontecer com todos os outros tipos de layout que a gente tem aqui, né? Então a partir do momento que a gente sai do layout fixo, a gente já começa a ter esse comportamento responsivo. Tá, mas então vamos começar a entender, né? Qual que é a diferença entre layout coluna, linha, line to parent. Então para isso eu vou deletar aqui esse nosso botão e vou começar a jogar alguns grupos aqui na nossa tela. Vou pegar um grupo aqui e eu vou copiar esse grupo, dar um copy aqui e um paste nesse grupo. Copiei e colei, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu já consigo ver que no momento que eu copio e colo esses elementos, eles estão começando a se posicionar um em cima do outro. E essa é a característica do nosso layout de coluna. Então a gente tem a nossa página, que é o nosso elemento pai. Os elementos filho dessa página, que está configurada como coluna, eles vão ser
armazenados, vão ser organizados um em cima do outro. Se eu venho aqui e altero para linha, a gente já vê que daí eles vão ser armazenados um do lado do outro. E essa é a principal diferença aí, né, quando a gente altera entre colunas e linhas. E o layout align to parent, ou seja, alinhamento ao grupo pai, ele já tem um comportamento um pouco diferente que a gente vai analisar mais para frente. Mas primeiro dando uma olhada aqui no nosso layout de coluna. Então, nossos elementos alinhados um em cima do outro. Se a gente parar para analisar, a gente tem agora umas novas configurações aqui, né? A gente pode selecionar nossos elementos para eles ficarem centralizados na nossa página. Então, agora os 3 elementos estão aqui. Eles podem ficar no fundo da nossa página, estão alinhados ao fim da nossa página. A gente também tem a configuração para Space Around, ou seja, a gente vai colocar um espaçamento entre os elementos. Então, a gente fica um espaçamento aqui em cima, espaçamento entre eles e um espaçamento ao final. E a gente tem um Space Between, que é o espaçamento dentro dos elementos. Então, a gente vê que eles ocupam a parte inteira lá em cima, sem nenhuma margem superior e inferior, mas entre os elementos a gente tem aqui um espaçamento. E essas são todas as formas de elemento de container que a gente consegue fazer. Muitas vezes uma vai se adequar melhor, depende muito do layout que você vai estar criando. E quando a gente vem para linhas, esse comportamento ele é bastante similar. Então aqui a gente tem a linha, a gente também tem esse alinhamento à direita, a gente tem um alinhamento centralizado, a gente tem um alinhamento à esquerda, a gente tem nosso Space Around e também o espaçamento entre nossos elementos. Essas configurações todas eu estou olhando para o nosso container pai, que é a nossa página, né? Mas todos os nossos containers filhos, nossos elementos filhos, eles também têm algumas configurações. Então aqui eu estou no nosso container pai com um alinhamento de linha, né? Então a gente tem todos os elementos em uma linha. Cada um desses elementos, na verdade, faz parte, né? Ele tem uma coluna individual dele, no qual eu consigo fazer uma configuração individual. Então eu posso dizer que esse nosso primeiro grupo A, ele vai ficar centralizado nessa coluna dele, ou ele vai ficar ao final dessa coluna dele. Então aqui individualmente a gente tem essas configurações. E quando a gente vai para a coluna, então eu peguei nossa página e agora eu vou configurar ela como coluna. Nossos elementos todos ficaram em uma coluna só. E aí cada elemento individualmente tem a sua linha e a forma como ele pode ficar disponibilizado nessa linha. Então aqui nesse grupo A, eu posso dizer que na linha dele ele vai ficar centralizado, ou ele vai ficar totalmente à direita ali da linha dele. Então aqui sim a gente tem configurações individuais também de todos os nossos elementos. E agora aqui vamos dizer que eu quisesse adicionar mais elementos, né? Então aqui eu estou com nossa container pai, nossa página, em uma configuração de coluna. E eu quero adicionar mais elementos aqui. Então vou copiar mais alguns elementos, adicionei mais um elemento aqui, a gente tem 4 quadrados. Vou copiar e vou adicionar mais um. A gente vai vendo que a nossa página ela vai crescendo em tamanho, né? Ela vai adicionando aqui a altura da nossa página e a gente consegue ver todos os nossos elementos disponibilizados aqui na página que está em coluna. Agora, se eu fizer a mesma coisa, vou deletar aqui nossos grupos que eu criei e vou transferir nossa página agora para uma layout de linha. Então, estou aqui em linha e vou começar a adicionar novos quadrantes, né? Então, pego, copiei, ele criou mais um elemento, coube ele na nossa linha. E aí, se eu copiar e colar mais um elemento, o que o Bubble vai fazer? Ele vai criar uma nova linha embaixo, porque não cabem mais elementos na nossa página aqui na lateral. Então, ele vai criar mais uma linha. Se a gente observar, a gente tem aqui agora essa linha de cima e a gente vai ter uma linha aqui embaixo e vai fazer com que todos os elementos caibam, né? Então, ele cria mais uma linha para isso. O que quer dizer criar mais uma linha? Se a gente observar, antes a gente tinha aqui a configuração desse nosso grupo A, a gente conseguia colocar ele centralizado na linha dele, na coluna dele, ou ao fundo da coluna dele. No momento que a gente cria mais um elemento, na hora que eu venho fazer isso nesse grupo A aqui, agora a linha dele, a altura máxima a espessura máxima dessa linha, já tem um tamanho diferente. Então, no momento que eu venho aqui centralizar, agora ele vai ficar centralizado em um local diferente, né? E o fundo já é aqui, começa a segunda linha. E por assim vai, né? Se eu for copiando aqui mais elementos, ele vai criando mais elementos aqui até ele precisar criar mais uma linha e aí dividir a nossa página em todas as linhas necessárias para que todos os nossos elementos caibam aqui. Da mesma forma, se eu deletar aqui, vou deletar esses grupos, a gente criou, e eu vou estar reduzindo, na verdade, agora o tamanho da nossa página. Então eu vou vir aqui, vou deletar mais um, ficar com 3. Se a gente vier aqui na aba de responsivo aqui, a gente consegue ficar ajustando o tamanho da nossa página para ver como que as coisas vão se comportar. Então aqui a gente está na nossa página do tamanho normal dela. Se eu começar a reduzir e chegar no limiar onde nossos elementos se cruzam, a hora que eles batem um no outro, eles não conseguem reduzir mais, o que o Bubble vai fazer é colocar eles um em cima do outro, para que eles consigam se organizar na nossa página. A mesma coisa, se eu chegar aqui, eles vão alinhar completamente em uma coluna. Esse comportamento aqui a gente vai ver depois que ele acontece por conta dos tamanhos mínimos aqui dos nossos grupos.
mas é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente estiver tratando dos tamanhos mínimos e máximos. E mais uma observação aqui sobre o nosso layout, se a gente quisesse fazer uma ordenação desses elementos, então aqui eu tenho, se a gente olhar aqui na nossa árvore de elementos, nosso grupo A é o primeiro elemento, nosso grupo B está em segundo, nosso grupo C aqui como terceiro elemento. Se eu quisesse reordenar esses elementos, poderia simplesmente pegar e arrastar esse elemento, eu até vejo uma barrinha azul ali do lado, e soltar aqui. Agora eu vejo que meu grupo A já está aqui no meio, meu grupo B é o nosso primeiro elemento. Então, arrastando assim, eu consigo fazer essa ordenação, e eu também consigo, clicando no elemento aqui, nosso grupo B, eu também tenho aqui algumas configurações, que eu consigo colocar ele como próximo, agora eu já vejo que ele é o nosso segundo elemento, ou o próximo, ele virou o nosso terceiro elemento. Tem que fazer como ser o primeiro, agora ele virou o primeiro elemento, ou fazer ser o último, ele virou o último elemento. Uma forma aí que o Bubble construiu para a gente conseguir ordenar de forma mais facilitada nossos elementos na página também. Ou, se preferir, você pode vir também aqui na nossa árvore de elementos, clicar nesse elemento e arrastar ele aqui na própria árvore, né? Então a gente vê que a gente consegue colocar ele entre aqui nosso grupo A e o grupo C, e aqui em cima como o primeiro elemento também. Então, outra forma que a gente consegue estar ordenando aqui os elementos no nosso container Py. E se a gente parar para analisar, basicamente todo o website que a gente for acessar, ele nada mais é do que uma combinação entre layout de coluna e layout de linha. E aqui dando um exemplo, né, a gente tem aqui nossa página, que ela está em um layout de linha, aqui nossos 3 elementos em linha. E aqui nosso grupo A, eu vou colocar ele também como um layout em linha também. Ele estando como layout em linha, se a gente vier aqui e adicionar aqui um grupo aqui, e eu copiar e colar esse outro grupo, a gente vê que nossos elementos ficam em linha aqui também. Se eu clicar nesse outro elemento que está aqui dentro, nosso grupo D, e agora colocar ele como coluna, eu vier aqui adicionar mais algum grupo aqui dentro e copiar e colar, a gente vê que ali dentro desse grupo D, a gente criou o grupo G e o grupo F empilhados um em cima do outro em um layout de coluna. E assim a gente consegue criar os mais diversos, mais complexos layouts que a gente quiser para os nossos aplicativos, para os nossos sites, por exemplo. Aqui, trazendo como um exemplo, eu trouxe uma landing page que a gente constrói na nossa formação completa em Bubble. É uma landing page do nosso aplicativo de rede social que a gente constrói lá dentro. E aqui, dando um inspecionar aqui, clicar aqui na setinha para a gente analisar essa página. Se a gente for ver, ela é uma grande página no qual ela está, primeiramente, em um layout de coluna. Então eu vejo que aqui eu tenho um grande container em cima desse outro container que está aqui embaixo, grandão. E aqui embaixo eu tenho o nosso rodapé, que é um terceiro container. No nosso primeiro container, se a gente analisar, ele é um outro layout de coluna, no qual eu tenho aqui meu cabeçalho e aqui embaixo eu tenho um outro container que é o meu conteúdo por si só. Olhando aqui para o cabeçalho, a gente vê que é uma linha. Então aqui eu tenho a logo e aqui já alguns outros botões. E olhando para o conteúdo, eu vejo que também é uma linha, tendo aqui a imagem do lado direito e alguns conteúdos aqui do lado esquerdo, que estão disponibilizados por si só em uma coluna. Então aqui eu tenho um texto e aqui mais algumas imagens. Essas imagens por si só estão em um layout de linha. E aqui você pode ver uma combinação entre layout de coluna e linha, e assim a gente consegue criar os designs mais complexos que a gente quiser. E retornando aqui ao nosso editor, para fechar essa nossa parte de layout, faltou a gente dar uma olhada no nosso layout de Align to Parent. E aí para isso, já coloquei aqui a nossa página em Align to Parent, alinhamento, né, ao grupo Py. Eu vou só deletar esses grupos que a gente criou aqui, individuais, e a gente está de volta aqui com os nossos 3 grupos. E se a gente analisar, não mudou nada, mas o que realmente muda são as configurações que a gente consegue fazer agora nos nossos elementos individuais. Então se eu clicar aqui no nosso grupo B, eu vejo que agora eles nos deu a possibilidade de colocar esse nosso elemento em diversos cantos da nossa página por si só. Então agora a gente tem basicamente 9 possibilidades aqui de alinhamento na nossa página desse elemento. Então eu posso colocar ele aqui em cima onde ele está, centralizado, colocar ele centralizado mais à esquerda, centralizado à direita. E esse é o comportamento desse layout Align to Parent. Ele é um layout que a gente utiliza bem menos do que o de coluna e de linha, mas para criar alguns tipos de layout ele fica bem interessante e nos ajuda bastante. E o principal comentário que eu gostaria de fazer sobre esse tipo de layout é que, se fazendo um comparativo, né, com o nosso layout de linha, né? Então aqui a gente tinha nosso layout de linha. Quando eu vim aqui para responsividade e reduzir o nosso tamanho, vocês lembram que os nossos elementos iam empilhando, né? Eles iam descendo para caber, né, na nossa página. Quando a gente está falando de layout de Align to Parent, então eu voltei aqui para nossa página, vou colocar Align to Parent. Se eu venho aqui para responsividade, eu posso ver que agora nossos elementos, eles não vão mais se empilhar um no outro. Porque cada um desses elementos está com uma configuração individual. Esse elemento C, ele vai ficar sempre nessa posição superior à direita. Nosso elemento B aqui, superior à esquerda. Nosso elemento A, superior centralizado. Então aqui ele vai sempre tentar se encaixar ali, mesmo que chegue um momento que
essa posição seja basicamente a mesma na nossa página, mas eles não vão se empilhar um no outro. Então essa é a principal detalhe, né, o principal comentário a se fazer sobre nosso tipo de alinhamento Align to Parent. Bom, então a gente já analisou todos os possíveis tipos de layout que a gente tem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre espaçamentos. Como é que a gente pode espaçar esses elementos quando a gente está trabalhando com responsividade. Para isso, eu vou clicar aqui na nossa página e vou colocar ela em um comportamento de coluna. E aí nos nossos elementos aqui, só para eles não ficarem como fixos, vou colocar ele como, cada um deles como coluna também, para a gente ter configurações individuais de cada um. E aí a gente precisa criar espaços entre eles aqui. Para isso, a gente tem algumas formas de fazer. A primeira forma delas é colocar um espaçamento igual entre todos os elementos que estão aqui dentro da nossa página como um todo. Para isso, a gente consegue clicar aqui na nossa página e ela vai ter aqui essa opção da gente colocar um gap, né, um espaço entre esses elementos. A gente clicando aqui, a gente consegue configurar quanto de espaço a gente quer colocar em cada um deles. Então aqui 40 pixels, eu já coloquei 40 pixels aqui. Se eu colocar 80, a gente vai ter exatamente 80 pixels em cima, né, entre cada um desses elementos. Se eu vier aqui copiar e colar, no nosso outro elemento também vai ter o mesmo espaçamento igual dos demais. Tá bem, mas às vezes a gente não quer dar um espaçamento igual para todos os elementos dentro do nosso container, para todos os nossos elementos filhos, né? A gente quer colocar espaçamentos diferentes. Então, eu vou tirar esse espaçamento que a gente colocou aqui, né? Deletar, tirar essa nossa configuração e vou deletar esse último grupo que a gente criou. E aí a gente consegue colocar margens específicas para cada um desses elementos. Então, clicando aqui no elemento A, a gente tem aqui embaixo, a gente tem agora duas configurações, tem margem e a gente tem paddings. Margem, nada mais é do que espaçamentos depois do horizonte do nosso elemento. Então aqui nosso elemento, ele tem as bordinhas dele aqui, e aí a gente pode colocar aqui tanto margens em cima, quanto margens embaixo, à esquerda e à direita. Se a gente colocar uma margem embaixo, por exemplo, colocar aqui 40, ele vai adicionar aquele espaço né, embaixo do nosso elemento, sem comprometer nada internamente a ele, entre o elemento de baixo. Então o elemento de baixo ele vai ter que respeitar né, essa margem dada do elemento de cima. Se a gente vier no elemento de baixo e adicionar uma margem em cima, mais 40 pixels, agora a gente vai ter 80 pixels aqui de diferença entre os dois. Ou a mesma coisa se eu adicionar né, embaixo ou na lateral, agora ele vai começar a ganhar um espaçamento no lado esquerdo. E no lado direito, se a gente adicionar alguma coisa também, ele também teria uma margem aqui. Então se eu adicionar algum outro elemento depois em linha aqui com ele, esse outro elemento teria que respeitar isso. Então a margem, ela funciona como um espaço externo aos limites desse nosso elemento. Quando a gente fala de padding, isso é o inverso da nossa margem, né? Então a gente tem agora um espaçamento interno a esse elemento aqui. Para a gente enxergar isso, eu vou adicionar um grupo aqui dentro, adicionar dois grupos aqui dentro, um grupo, dois grupos, e a gente vê que esses grupos estão aqui empilhados, porque esse nosso grupo pai C, ele tá como coluna, então a gente tem dois grupos empilhados. E eles estão colados, né, nas bordas do nosso grupo C aqui, porque a gente não né, estipulou nada. Se a gente quiser dar um espaçamento aqui interno a esse elemento, a gente usa o que a gente fala de padding. Então aqui, se eu quiser dar em cima 20 pixels, a gente vê que a gente ganha aqui 20 pixels da nossa borda superior. E a gente quiser colocar na esquerda aqui 40 pixels, a gente ganhou 40 pixels aqui. E assim a gente cria né, as nossas margens para elementos externos e internamente, né, para fazer algumas organizações ali, ganhar espaços em branco, deixar as coisas melhor organizadas, a gente pode usar o nosso padding. Então, pessoal, quando a gente fala de espaçamentos, é basicamente isso. A gente tem a nossa configuração do elemento pi, no qual a gente consegue colocar espaçamentos iguais entre todos os elementos que estão dentro desse container pi, e a gente tem as configurações de margem e de padding que cabem a cada elemento específico. Aí a forma como vocês vão utilizar vai muito da necessidade do projeto, do design que você quer construir, e também um pouco de gosto, né? Aqui a gente consegue muitas vezes atingir o mesmo objetivo fazendo configurações diferentes, vai muito da forma como você preferir trabalhar. Tem muitos que não gostam, às vezes, de utilizar as configurações do container pi, usam sempre elementos, outros já gostam de utilizar, então vai muito da forma como você preferir trabalhar também. E agora avançando, vamos começar a falar sobre tamanhos. E aqui é a parte que gera maior dúvida para vocês, né? Mas vamos mostrar que depois que a gente entende, não é nenhum bicho de sete cabeças. Para isso, eu vou deletar aqui esses elementos que a gente construiu, deixar apenas um elemento na nossa página. Esse elemento aqui, ele segue uma configuração
de coluna, né? Ele é um grupo, então ele está com um container de coluna. E o que nos importa agora é a gente analisar aqui os nossos tamanhos. Então aqui a gente tem as configurações de largura, aqui embaixo a gente tem as configurações de altura desse nosso elemento. Olhando aqui para as configurações de largura, a primeira coisa que a gente vê é que ele está com essa caixinha marcada, que ela quer dizer que ele vai ter sempre a mesma largura. E aqui a largura que a gente está configurada é pelo de 231. Então se a gente colocar aqui 400, por exemplo, ele vai sempre ter 400 de largura desse elemento. Se a gente tira esse elemento aqui, né, tira essa caixinha, ele já não tem mais uma largura fixa e agora ele nos abre aqui a configuração de ter uma largura mínima e uma largura máxima. Sendo assim aqui, nossa configuração, nossa largura mínima está com 400 e a nossa largura máxima está infinito. Ou seja, ele nunca vai reduzir menor do que 400 e ele vai tentar ser sempre o maior que ele conseguir, porque aqui a nossa largura máxima está infinita. Para a gente ver aqui um pouco melhor, eu vou colocar aqui uma borda nesse nosso elemento, então uma borda sólida aqui, colocar uma borda de 10 nessa cor aqui, só para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Se eu voltar aqui para layout, eu vou colocar agora uma largura máxima aqui de 800, por exemplo. Então agora nosso elemento, ele nunca vai ser menor uma largura de 400 e ele não vai passar de 800. Se a gente vier aqui na nossa aba de responsividade, a gente pode analisar que, beleza, né? Aqui nossa página está maior do que 800 pixels, nosso elemento ele não está nem atingindo o limite da nossa página. Se a gente começa a reduzir, a gente chegou aqui em 800 e a gente pode acompanhar por aqui, ó. A gente está em 808 de largura. A gente começa a reduzir, a gente passou 800, nosso elemento está reduzindo. Reduzindo, até chegar em 400, que é o nosso limite mínimo. E a gente vai ver que a partir de 400, a nossa borda começa a sumir, porque na verdade nosso elemento não está reduzindo mais. Então é assim o comportamento, né? A gente delimitou uma largura mínima e uma largura máxima. Além disso, ainda olhando aqui para nossa largura, as configurações de largura, se a gente voltar aqui para o nosso editor, a gente pode analisar que aqui embaixo tem outra caixinha que a gente pode estar selecionando, que ela diz Fit Width to Content, ou seja, nosso elemento ele vai tentar encolher ao máximo para caber todo o elemento na menor largura possível. Se ela não está checada, ele vai tentar ser o maior possível. Se ela está com o check, ela vai tentar ser o menor possível. No caso aqui, o menor possível é 400 de largura, porque a gente colocou aqui um mínimo aqui de 400. Se a gente reduzir e colocar 0 aqui, ele vai reduzir para 0. A gente só está vendo a borda dele aqui, mas na verdade ele não tem largura nenhuma. E aí se a gente colocar aqui, por exemplo, um ícone aqui dentro, a gente vem aqui, coloca um ícone, esse ícone tem uma largura de 94. E a gente vem aqui agora e clica, né, para ele caber, né, na menor largura possível, ele vai ter agora 94 de largura para caber pelo menos o nosso ícone aqui dentro. E assim vai, né? Então eu venho aqui no ícone, se eu quiser colocar, por exemplo, uma margem à esquerda de 40. Então ele vai ter, né, o tamanho do ícone mais a margem de 40. E aí o nosso elemento de fora, ele vai tentar caber no mínimo, que vai ser esse 40 mais o tamanho do nosso ícone. E aí agora a gente pode comentar um pouquinho sobre nossas configurações de altura do nosso grupo. Então clicando aqui no nosso grupo, as configurações são bastante similares às configurações que a gente viu para a largura dele. Então aqui a gente tem as configurações de altura. No momento a gente está com essa caixinha marcada, né? E aí isso quer dizer que a gente está com uma altura fixa de 199 pixels. No momento que a gente desmarca essa caixinha, a gente vai ter daí uma altura mínima de 199 e uma altura máxima de 400. Novamente, se a gente tirar esse 400, vai tentar ser o maior possível com uma largura infinita. E novamente, como a gente tinha aqui para caber numa largura mínima, né? Então, ele tentar ser o maior possível. Se a gente marcar isso aqui, ele vai tentar ser o menor possível a altura. E ele vai estar respeitando as condições que ele tem. Então, no caso, a altura mínima dele vai ser 199. Se a gente tirar isso daqui, a altura mínima dele vai ser a altura desse ícone, assim como a gente viu anteriormente para a largura também. Se a gente desmarcar essas duas caixinhas de mínimo e máximo, agora ele vai tentar ser o maior possível. E aí, se eu tirar esse 800 aqui, que é o que está limitando o tamanho dele, ele vai ter, basicamente, ser o tamanho da página, que não tem nada limitando ele além da página. E por fim, configurações interessantes aqui, saber que a gente também consegue alterar aqui nossas configurações, é que além de utilizar pixels, a gente pode alterar essa configuração aqui para percentual. Então agora, né, eu estou com max width aqui, nossa largura máxima de 100%. Se eu quiser colocar aqui uma largura máxima de 30%, por exemplo, eu também consigo. Então a gente trabalha, né, um percentual com base no nosso container Py. E aí para altura a mesma coisa, eu posso alterar aqui, então eu vou ter um percentual e eu vou colocar que na verdade o máximo dele vai ser 150%. Isso eu consigo também fazer para mínimos, e tanto para mínimos e máximos quanto para alturas e larguras. Para mostrar um exemplo prático aí desses mínimos e máximos em ação, eu trouxe aqui um exemplo de um aplicativo
Na verdade, é um aplicativo que a gente participou do desafio global da comunidade Bubble, no qual a gente teve até a felicidade de estar ganhando esse desafio. Vou deixar uma mensagem aqui do Sen do Bubble parabenizando a gente por ter ganho esse desafio. E é um app bem interessante, na verdade, né? Um app de gestão de projetos, né? No qual ele tem diversas visibilidades aqui dos nossos projetos. Então, aqui a gente tem uma visibilidade de galeria, a gente tem uma visibilidade de Kanban, né? No qual a gente consegue estar alterando, né, o status do nosso projeto através de um quadro Kanban aqui. A gente também tem todas as tarefas, né, histórias, né, dos nossos projetos, também no quais a gente consegue controlar via quadro Kanban. A gente tem todo um filtro aqui por projeto. Então, bem interessante. E esse também é um projeto que a gente transformou esse app, né, que a gente ganhou esse desafio. A gente melhorou ainda esse app, transformou esse app num app multi-empresas, ou seja, a empresa pode vir se cadastrar, ela pode convidar os funcionários dela e cada usuário pode adicionar seus projetos e convidar, né, pessoas da empresa para colaborar dentro desse projeto. Um aplicativo muito requisitado por vocês, né, que é basicamente um SaaS multi-empresas, no qual você poderia estar criando um aplicativo similar e estar vendendo, né, oferecendo para diversas empresas e cobrando uma mensalidade para o uso desse aplicativo. Esse é um app que a gente evoluiu ele e é um app que a gente constrói dentro da nossa formação completa de Bubble, né? Então, quem tiver interesse, né, conhecer um pouco mais, o link está na descrição. E esse aplicativo aqui, além de todas essas funcionalidades, ele é completamente responsivo, né? Então, se a gente analisar aqui, reduzindo o tamanho da tela, a gente pode ver que, reduzindo a tela, a gente chega em certo momento aqui, as nossas imagens, elas vão para baixo. Por quê? Né? Se ela continuasse reduzindo, provavelmente ali o nome, a tag do projeto, provavelmente ele não ficaria tão interessante, começaria a ficar muito pequeno. Então bate um mínimo ali, ela vai para outra linha e aí o projeto se estica, né? E isso acontece de novo, né? Bateu o mínimo e o projeto estica. E aí a gente vê que o máximo, ele é muito maior, né? A gente tem um máximo generoso ali e o mínimo que ele consegue atingir. E além disso, um ponto aqui que tem aqui nesse projeto que a gente não viu, que é o próximo passo que a gente vai ver agora, que são condicionais, né? Então, se a gente analisar aqui o tamanho da nossa página, a gente está em 914 pixels. No momento que a gente atinge 900 pixels, algo acontece. A gente vê que a nossa barra lateral, ela encolheu e ficou aparecendo somente os ícones. A gente volta, ela cresce. E aí, mais a gente continua reduzindo, a gente reduz as imagens, a imagem esticou, e a gente chega em 650 pixels, mais uma coisa acontece. A nossa barra lateral, ela some e a gente vê aparecer o nosso menu mobile clássico aqui, com o menu hambúrguer, no qual a gente clica aqui, a gente também tem todas as nossas abas, e aí a gente tem, né, toda a configuração mais para um celular tradicional. Então, para a gente ir encaminhando aqui para uma finalização desse tutorial, o que falta mostrar para vocês é essa questão de elementos sumirem ou aparecerem de acordo com o tamanho da nossa página. Como a gente viu lá no início desse tutorial, basicamente a gente tem dois métodos possíveis que a gente pode utilizar para deixar os elementos respossíveis na nossa página. Sendo um deles o método de ajustar os elementos, então a gente utiliza para isso muitas dessas condicionais de largura mínima, máxima, altura mínima e máxima, tudo que a gente já viu até então. E o outro método, o método que a gente some ou aparece com elementos de acordo com o tamanho da nossa página. Então vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Então pessoal, de volta aqui no nosso editor, construí aqui basicamente um cabeçalho bem simples para a gente fazer esse trabalho de condicionais. Nada mais é do que aqui é um grupo, né, que está contendo uma imagem e um outro grupo. Então, esse grupo de fora, ele está com space between, então tem um espaçamento entre esses dois elementos. Aqui nessa imagem eu tenho uma margem à esquerda e nesse outro grupo eu tenho uma margem à direita. E aí dentro desse grupo, né, se a gente olhar aqui na nossa árvore de elementos, fica muito claro, né? E outra dica, né? A árvore de elementos é algo que é muito interessante para a gente estar sempre analisando quando a gente está trabalhando com responsividade. Então aqui olhando nossa árvore de elementos, a gente tem uma imagem, a gente tem um grupo. Dentro desse grupo, a gente tem dois textos e um botão. E esses botões, né, e textos estão separados por 24 pixels que eu configurei direto no nosso container Py, que é o nosso grupo B. Então é basicamente isso. E aí olhando agora a questão da responsividade, a gente vê a responsividade aqui, e a gente reduzir, a gente vê que o elemento ele não está se comportando da forma como a gente espera, né? A gente está diminuindo aqui tamanhos de celular, ficando extremamente pequeno, e aí tudo está ficando bem bagunçado. O que a gente espera que aconteça aqui, que é padrão aí dos nossos aplicativos responsivos, é que a gente chegue em certo momento aqui e aí esse nosso grupo inteiro desapareça e um outro elemento, pode ser um menu hambúrguer, por exemplo, ele apareça para funcionar como o nosso menu de celular. Então vamos replicar isso, né? Como que a gente faz isso? Então para quem já fez nosso curso gratuito, vai tirar isso aqui de letra, porque já sabe utilizar condicionais e o trabalho é bem similar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, quando a gente chegar em 768 pixels, 760 pixels, eu quero que esse elemento aqui desapareça e o nosso menu hambúrguer apareça. Então, voltando aqui,
clicando aqui no nosso grupo B, eu venho aqui em condicionais, e aqui em condicionais a gente tem uma condicionais de largura de página. Então é page width, a largura da página atual, for menor do que 760, eu quero que esse elemento fique invisível. E aí aqui, importante que a gente venha aqui nas configurações do nosso grupo, layout, e diga para esse elemento colapsar quando ele não for visível. E assim a gente vai ter o comportamento que a gente quer. E aí, por fim, a gente pode vir aqui em ícones e adicionar um ícone. A gente pode jogar ele aqui no meio mesmo, né? Configurar ele da forma como a gente quer, colocar no layout, colocar ele centralizado aqui. E aí eu vou dizer que esse elemento ele não é visível quando a gente carregar a página. Não quero que ele seja visível porque o nosso grupo é visível. E eu quero que ele colapse quando ele não for visível. Porém, quando que ele vai ser visível? Vou adicionar uma condicional para isso. E a minha condicional vai ser a mesma do nosso grupo. Posso vir aqui na condicional do nosso grupo, copiar essa expressão e aí eu vou colar essa expressão aqui. Só que ao contrário do nosso grupo, quando a gente chega em 760, nosso grupo está desaparecendo. E aqui no nosso ícone, quando a gente chega em 760, o nosso ícone vai aparecer. E aí, se a gente vier a parte de responsividade, a gente pode acompanhar, né? O elemento tá ali, estamos em 800, descendo 700, 760, e aí nosso grupo inteiro desapareceu e nosso ícone apareceu. Exatamente como a gente esperava. Aqui a gente pode colocar uma margenzinha no lado, né? Por exemplo, em layout, coloca uma margem aqui, 24 pixels, e aí ele já não tá colado aqui na nossa borda. Então, pessoal, simples assim a gente consegue construir essa condicional, né? De fazer um elemento sumir e desaparecer conforme o tamanho da nossa página. E a partir disso, né, com a gente estando em uma largura de página menor que 760, esse elemento vai ficar visível, ou seja, a gente pode clicar nele. E aqui a gente consegue criar as ações que a gente precisar. Então eu poderia vir aqui, criar uma ação para que, a hora que eu clicasse nesse botão, aparecesse um outro elemento que seria a nossa barra lateral, né? Por exemplo, eu criaria minha barra lateral, colocaria meu menu e colocaria uma condicional, né, para ela aparecer somente quando eu clicar nesse ícone. Bom, pessoal, a gente aprendeu bastante coisa hoje, de fato, a configurar todas as configurações possíveis que a gente consegue fazer no Bubble para gerar aí um layout responsivo da forma como a gente quer, mas para realmente ficar confiante aí com responsividade, a gente precisa colocar na prática isso. Então a gente tem a nossa parte 2 desse vídeo, no qual a gente vai construir um dashboard completo aí, toda a parte de responsividade desse dashboard, como construir um menu mobile, como fazer a nossa aba lateral encolher e crescer e como criar um repeating group aí responsivo. A gente não tem dúvida que essa é uma das aplicações que vocês mais vão buscar construir, né? Um dashboard SaaS. E aqui nesse nosso tutorial a gente vai criar aí todo o esqueleto responsivo desse dashboard. Mas fazendo ou não esse tutorial, é importante que vocês botem a mão na massa, pratiquem, criem um aplicativo de vocês, tentem deixar ele responsivo, peguem talvez o nosso aplicativo do curso gratuito e transformem ele em um aplicativo responsivo. Tá aí um exercício muito legal para vocês irem praticando e dominando aí o motor de responsividade do Bubble.